vídeo de hoje falaremos sobre densidade espectral de potência e a sua avaliação em sinais LoRa. Temos alguns pré-requisitos básicos que são importantes para este vídeo. Por exemplo, a compreensão básica do espectro de frequência, entendimento de transformadas de Fourier, a mesma coisa com relação à potência em watts e decibéis, conhecimento sobre analisadores de espectro e osciloscópios e, finalmente, noções e fundamentos sobre processamento de sinais, tanto no tempo quanto na frequência. A motivação desse vídeo é simples. Densidade espectral de potência é um critério importante para poder certificar um produto tanto debaixo da FCC quanto da Anatel. É simples de entender, mas geralmente é pouco compreendido. Outra coisa é que qualquer decibel de potência pode ser essencial na utilização prática. E, finalmente, a gente pretende maximizar o tempo de bateria diminuindo o consumo. Nós vamos avaliar agora a potência de um sinal. Começamos com um sinal senoidal simples, onde representamos ele no tempo através da amplitude, da frequência e da sua fase, como aparece nesse diagrama ao lado esquerdo. Nesse caso, a gente avalia a potência de um sinal alternado através de um equivalente contínuo. E isso é representado no espectro, idealmente, como sendo uma função impulso que aparece exatamente na frequência da senoide do sinal no tempo e com a amplitude representando exatamente aquele valor equivalente contínuo do valor alternado. Como isso aparece no equipamento típico? Então, à esquerda a gente tem a imagem daquilo que aparece na tela de um osciloscópio, enquanto à direita a gente tem aquilo que aparece na tela de um analisador de espectro. Então, a amplitude do sinal ela é representada através de alguma das grandezas, ou a tensão, ou a corrente, ou a potência total, certo? Que no caso do diagrama que aparece no osciloscópio é calculado a partir do valor de pico. Isso é convertido de alguma forma, por algum cálculo, numa potência ou em dB, ou em dBm, ou em watt, ou em outra grandeza, no analisador de espectro. O período que a gente verifica medindo o tempo em que o sinal se repete no tempo, ele é convertido exatamente na frequência que aparece no analisador de espectro, através da fórmula F igual a 1 sobre o período. Para sinais complexos, existem outras coisas que podem aparecer e que complicam um pouco a avaliação do que é o sinal, a sua representação e a sua potência no espectro em frequência. A gente tem modulações, incluindo na frequência, na amplitude e fase, e um dos exemplos que a gente costuma utilizar aqui é o do sinal LoRa. Então a gente vai agora ligar uma simulação em áudio que mostra exatamente aquele frame que aparece na parte superior como sendo um sinal no tempo e é representado abaixo como um sinal em frequência. Embora no sinal senoidal a conversão da amplitude ou do pico para um valor de potência seja simples e geralmente é feito através do valor médio quadrático da potência, aqui o negócio é um pouco mais complexo. A gente tem algumas alternativas de converter o sinal no tempo para a frequência quando os sinais possuem toda essa variação que foi mostrada. Nesse caso específico, é utilizado um algoritmo chamado transformada rápida de Fourier. Existem outros métodos. A gente não vai entrar muito no mérito agora, mas o importante é entender que existe um algoritmo que está fazendo a conversão deste sinal no tempo para o que é representado em frequência. Aqui temos alguns sinais LoRa representados com diferentes spreading factors, mas exatamente o mesmo conteúdo de informação e na mesma largura de banda. O que vocês podem observar é que simplesmente houve uma mudança no tempo em que a gente precisa para transmitir exatamente esse mesmo frame. Como o desenho que é feito com as frequências é sempre o mesmo, o conteúdo espectral pode mudar na sua posição no espectro, mas o seu conteúdo em conformação não deveria ser radicalmente diferente. Então a gente observa que começando com o spreading factor 6 e subindo, a única coisa que a gente está mudando drasticamente é o tempo que leva para cada uma dessas rampas percorrerem da menor frequência até a frequência mais alta. Se a gente olha isso no espectro em frequência, é muito interessante porque ao mesmo tempo em que o tempo do frame modifica, ele vai sendo mudado por uma razão de 2, a gente começa aqui, por exemplo, com o spreading factor 12, que é o maior tempo que precisa, ou seja, as rampas são as rampas mais lentas, aparece no espectro um fenômeno muito interessante. A gente observa aqui que somente alguns pontos são amostrados durante esse processo. Quando a gente dá uma olhada em spreading factor 11, também temos aqui outros 2 pontos que são representados já um pouquinho mais largos. E esse processo vai se repetindo e cobrindo cada vez mais do espectro em frequência, deixando o sinal cada vez mais parecido com aquele platô que a FFT representou,
porque a velocidade da rampa ela é bastante alta, que é o que é representado nesse diagrama. A gente tem uma janela de amostragem do equipamento que faz a leitura, e durante esta janela, se existem suficientes variações de frequência da menor para mais alta, aquilo é representado como preenchendo toda a largura de banda do canal. Porém, quando a gente olha para sinais mais lentos, como é o caso aqui do Spreading Factor 12 ou 11, você acaba amostrando esse sinal exatamente nos pontos em que acontece a passagem. Então, é interessante, porque muito embora a gente tenha um sinal com o mesmo conteúdo espectral em todos os casos, a gente observa na tela do equipamento resultados totalmente diferentes. E isso precisa de uma explicação. E a gente vai construir essa explicação construindo todo o conceito em cima de bom senso. Então, o que acontece? A gente precisa analisar a energia de um sinal constantemente no ar. Tá? Esse é o objetivo. E a energia de um sinal infinito do tempo, se a gente fosse calcular isso ao longo desse tempo infinito, ela é infinita, então não tem utilidade nesse processo. A ideia, então, é você partir por uma avaliação média da potência no tempo. É um critério bastante equivalente e útil para a gente nesse caso. Então, a gente integra o sinal na sua potência ao longo do tempo, ou de um tempo, e você simplesmente divide por esse tempo para garantir que você esteja analisando a densidade de potência média desse sinal distribuída ao longo do tempo, correto? E bastante naturalmente desse conceito surge a definição da densidade espectral, que é exatamente isso, o quanto que a gente tem de energia distribuídos tanto ao longo do espectro em frequência quanto ao longo do tempo nesse sinal. Os equipamentos que a gente utiliza para fazer esse tipo de medição são os analisadores de espectro. A descrição que tinha na Wikipedia em português não era tão boa, então eu copiei aqui a descrição da Wikipedia em inglês, certo? É exatamente isso. O analisador de espectro, ele mede a magnitude de um sinal de entrada versus a frequência dentro da faixa em que ele é feito para operar, correto? Então agora a gente vai voltar lá para o começo, para a parte da motivação, e vai analisar um pouco a respeito dos critérios que tanto o FCC quanto a Anatel hoje em dia colocam para os sinais de LoRa que operam na faixa de ISM, ou na banda não licenciada, correto? As duas definições dizem basicamente a mesma coisa. Falam que a densidade espectral de potência em qualquer faixa de 3 kHz durante qualquer intervalo de tempo de transmissão contínua, ou seja, que o sinal está o tempo todo presente no ar, não deve ser superior a 8 dBm. Veja que interessante que aí você especifica as duas dimensões que eu tinha colocado lá atrás. Esses 8 dBm eles são medidos ao longo, integrando dentro de uma faixa de 3 kHz da largura de banda e também durante qualquer intervalo de tempo. Então as duas grandezas, tanto a largura da faixa que está sendo analisada quanto o tempo, eles estão sendo considerados por essa definição. Existia uma definição que era utilizada pela Anatel antigamente e que mudou com a reedição ali através da resolução 680 e o ato 14.448, em que a gente corrigiu um pouquinho a redação desse texto. O texto antigo, ele falava o seguinte, que o pico da densidade espectral de potência em qualquer faixa e qualquer intervalo de tempo não deve ser superior a 8 dBm. Isso gerava uma certa confusão, porque a palavra pico aqui era interpretada por muita gente como sendo o pico ao longo do tempo. Isso daí tem duas interpretações. Uma delas é que, de fato, você quer observar o pico, isso a gente vai ver depois que em alguns sinais, tanto faz se você está fazendo a medição de pico, que no caso é feito aqui com o max hold, no equipamento que aparece aqui nessa parte da tela mais à direita, né? Mas que para fazer sentido com qualquer sinal, exigia um outro procedimento de medição e a palavra pico se referia exatamente quando você seleciona no equipamento a busca do pico na curva ao longo do espectro em frequência. Então essas duas formas de você entender a palavra pico causavam uma complicação e que foi resolvida com essa nova redação da regulamentação, tanto no FCC quanto na Anatel. A gente vai fazer agora uma análise a respeito da densidade espectral de potência, ou PSD, né, Power Spectral Density, para um sinal LoRa. Isso é importante para que a gente tenha um pouco de domínio a respeito do que acontece com essas avaliações, correto? Então existe aquele limite de 8 dBm em watts, né? A gente vai fazer uma conversão disso daí, né? O que acontece? 8 dBm, através da fórmula de 10 log da potência sobre 1 mW, conforme a gente vai processando isso daí, a gente chega à conclusão que essa potência que vai resultar
em 8 dBm tem que ser uma potência de 6,309 miliwatts. Onde que está essa potência? Bom, essa potência foi dito lá atrás que ela tem que estar ao longo de uma faixa de 3 kHz. Então você tem que converter isso daí numa densidade agora, correto? Então a gente vai pegar esses 3 kHz e vai aplicar. E chega à conclusão que a densidade espectral de potência que não pode ser excedida é de mais ou menos 2,103 microwatts por hertz. Como são 3 kHz, você dilui aquela potência que já é baixa ao longo desses 3 kHz. Então é óbvio que se você está olhando para uma largura de banda maior, você vai ter mais potência sendo integrada. Se você está com uma largura de banda menor, você vai ter menos potência sendo integrada. Agora é tal história. O canal de um sistema de comunicação ele é pré-definido. E no caso do LoRa, a gente sabe qual é a largura de banda. É uma largura de banda de 125 kHz para sinais de uplink, correto? E essa densidade de potência que a gente calculou anteriormente, ela precisa ser distribuída ao longo de toda a largura de banda do canal LoRa para que a gente consiga integrar tudo que um canal LoRa utiliza. Então a gente chega à conclusão aí que você tem que multiplicar essa densidade pela largura de banda, e a gente vai fazer essa conta aqui e a gente chega a essa informação de que a potência total de um canal LoRa, nessas condições, ela pode chegar até 0,263 watts, ou seja, 263 miliwatts de potência total nesse canal LoRa, correto? Agora, o que acontece? A gente partiu da densidade espectral de potência e foi fazendo uma análise e chegou ao ponto em que agora a gente sabe qual é a potência total do canal. E agora a gente pode voltar para trás e falar, eu quero saber quanto que esse canal vai ter em dBm. Novamente, a mesma fórmula, 10 log da potência total dividida por 1 miliwatt. Então a gente vai fazendo essas contas e chega à conclusão que um canal LoRa que atende a esse requisito técnico, ele pode ter no máximo mais 24,198 dBm para canais de largura de banda de 125 kHz. Se você está falando de outra largura de banda, você tem que refazer todo o cálculo. Se você está falando de outro limite, você tem que refazer o cálculo. Então, toda vez que você vai fazer análise, essas contas precisam ser refeitas para cada uma das situações. Como todo canal de uplink tem sempre 125 kHz e debaixo da Anatel, quando você precisa calcular a densidade espectral, é sempre o limite de 8 dBm que a gente tem atualmente, esse valor acaba sendo um valor que se aplica a qualquer situação. Inclusive é interessante, porque os componentes que a gente fala hoje, eles têm uma potência natural de transmissão de 20 dBm ou de mais 22 dBm, dependendo de qual que você utiliza. Ou seja, eles estão dentro do limite teórico e eles não têm como nativamente exceder os limites impostos para essa banda. O que a gente vai fazer agora é uma brincadeira com 9 figuras diferentes, 9 formas de ondas diferentes, em que a gente vai analisar como é que as coisas se comportam em termos de potência do sinal e as diferentes modulações que a gente tem, correto? A gente começa com uma senoide pura, que foi o primeiro caso mais simples que a gente tem lá atrás. Aqui no caso vocês podem ver que a senoide no tempo tem uma amplitude máxima, um pico de 1, a gente padronizou isso daí e a gente vai assumir que essa seja a nossa referência, o nosso sinal de 0 dB. Tá? A potência é calculada, imaginando que isso daí seja um valor de tensão, por aquela fórmula em que a gente coloca a amplitude dividida por raiz de 2, correto? Então você tem toda a energia concentrada num único lugar, e não interessa muito qual é a frequência desse sinal, o negócio vai se deslocar, mas a amplitude ideal, inclusive isso daqui é calculado e medido por um simulador e uma ferramenta matemática que não tem nenhuma participação de efeitos concretos da realidade. Então isso daí dá uma análise bastante precisa a respeito da matemática que está por detrás dessas questões, certo? Então uma portadora sem modulação, uma senoide pura, aqui no caso a gente colocou 660 Hz, mas poderia ser qualquer outra frequência, e que a gente assume que isso daí é o nosso 0 dB, vai ter toda a energia colocada num único lugar, correto? Aí a gente faz uma outra brincadeira, a gente simplesmente faz esse sinal se transformar numa onda quadrada, e eu coloquei a amplitude exatamente no valor de 0,707, como aparece ali no diagrama no tempo, para que isso resulte na mesma potência total desse sinal em tensão, certo? E no momento que você faz essa análise, você vai observar que a potência da fundamental é de menos 0,87 dB, ou seja, você teve uma perda de potência com relação àquilo que aparece na senoide pura. Para onde que foi essa potência?
Então, se vocês olharem ali no espectro em frequência, nas raias que aparecem, é interessante, mas o fato de você transformar o sinal senoidal, você saturar, isso cria harmônicos. Então, a gente tem uma fundamental na frequência principal e você tem uma série de harmônicos. É nesses harmônicos que toda a energia que está faltando ali do 0 dB para menos 0,87 foi distribuído. Tá? Então, essa forma de você chavear o sinal cria uma distribuição em harmônicos. Isso é uma das coisas que é utilizado por diversas técnicas de modulação para fazer o espalhamento espectral. Existem várias maneiras de você espalhar a energia ao longo do espectro. O chaveamento é uma delas. Só que é interessante observar o seguinte, aqui o sinal está o tempo todo presente, a gente vai voltar a falar disso depois, certo? No momento em que você pega o FSK, que é o chaveamento em frequência, aqui no caso eu estou mudando entre duas frequências, 480 e 880 Hz, é interessante porque eu continuo trabalhando com senoide, então eu posso trabalhar de novo com um pico de amplitude de 1, para que eu tivesse, teoricamente, a mesma energia de uma senoide, básica, sem nenhuma modulação, só que o fato de eu estar trocando entre duas frequências cria exatamente esse padrão que vocês observam ali à direita, com muito mais energia espalhada ao longo das harmônicas. Né? Então, você vê que a própria fundamental baixou muito mais, né? No lugar de somente menos 0,87, agora foi para menos 5,6, ou seja, os fenômenos de chaveamento, eles têm um efeito interessante de espalhar bastante a energia do sinal ao longo dos harmônicos. Então, isso é uma das coisas que é reconhecida ali pelo próprio FCC e pela Anatel, e quando você fala que você tem técnicas de chaveamento ou de modulação digital, é isso que se espera. Essas técnicas espalham energia. Diferentemente do que acontece no LoRa, que a gente vai ver depois, essa mudança cria raias constantes no tempo. Né? A mesma coisa aqui, eu fiz uma outra escolha de frequências, mas de novo, como o pico da amplitude das senoides é o mesmo, a frequência não faz diferença na energia que você tem. Então a energia tem que ser sempre a mesma. E, de novo, você tem um aumento dessa diferença entre a fundamental pura com a fundamental modulada. Né? Então, você vê que baixou para menos 6,5. Então, novamente, são picos, né, ao longo do espectro em frequência, que são esses sinais que a gente chama de harmônicos, que retiram cada vez mais potência da fundamental. Então, esse é o fenômeno que está acontecendo aqui. Quando a gente passa para BPSK, BPSK é uma modulação que a gente chama de Ultra Narrowband, né? Então ela faz um chaveamento em frequência em que a gente praticamente nem percebe o que acontece, mas se você olhar de perto aqui, você vai ver que existem momentos em que a fase do sinal é exatamente a mesma frequência, sempre a mesma frequência, em que a gente tem um chaveamento da fase. E a mesma coisa, só que agora com uma outra conformação dessa distribuição, você tem muito mais energia, então o que acontece? Está tudo muito mais próximo em cima da fundamental. Então agora a queda da potência da fundamental foi menor, ficou em menos 3,4, certo? Isso daí é uma das maneiras que a gente usa para fazer o espalhamento em frequência, sem que ele seja muito intenso e principalmente ele mantém todas as raias sempre presentes ao longo do espectro em frequência. Quando a gente entra na modulação que a gente chama de Chirp Spread Spectrum, que é utilizado pelo LoRa, a gente tem aquela varredura, né, que são as rampas de frequência. E o interessante é que o pico da densidade espectral aqui aparece como sendo menos 12,4. Né? E a gente tem, teoricamente, ali uma distribuição igual em toda a banda. Tá? Só que olha como é interessante, como a amostragem é feita daquele jeito que a gente mostrou lá atrás, a gente pega alguns pontos dessa varredura, o pico aqui aparece como sendo menos 12,4. Quando eu pego e mudo as frequências do meu Chirp Spread Spectrum para passar para 220 e 1760 Hz, é uma varredura rápida, uma largura de banda maior, eu faço a medição e eu consegui agora o que é menos 18,7 de pico de densidade espectral. Né? Então você vai vendo que cada uma dessas situações mostra um resultado um pouquinho diferente. Né? Uma distribuição ainda melhor, porque no caso eu estou ocupando uma banda maior. Estou espalhando ainda mais a energia. Mas aqui o espalhamento não é feito através de chaveamentos. Ele é feito exatamente através de uma média. Então, se vocês lembram lá atrás, todas as raias estavam o tempo todo presentes. Aqui não. Aqui a gente tem um sinal que passa de vez em quando em cima de cada uma das frequências
dessa largura de banda do canal, ou seja, é uma distribuição extremamente eficiente e muito pouco danosa para os outros canais, né? E a mesma coisa que aparece aqui no final, em que a gente tem o sinal variando de 440 a 880 Hz, só que agora numa velocidade muito lenta, numa varredura lenta. Isso faz com que o nosso equipamento ele tenha a capacidade de mostrar exatamente momentos específicos em que ele pega a senoide passando em dois pontos distintos, correto? E aí entra aquela questão, né? O pico que aparece ao longo do tempo, ele não pode ser considerado aqui porque, diferentemente do que acontece num sinal que é feito por modulação digital, por chaveamento, em que os harmônicos estão sempre presentes, existe uma diferença brutal entre o pico de um sinal que passa de vez em quando para um pico de um sinal que está lá o tempo todo. Então isso foi a grande motivação da mudança das regras da Anatel e do FCC, né? Hoje em dia é permitido para os sinais fazer uma avaliação de valor médio ou valor RMS ao longo do tempo, porque é isso que mais precisamente representa esses sinais que não possuem harmônicos presentes o tempo todo ao longo do espectro de frequência. Então, não haveria como você fazer uma avaliação justa de um sinal desse tipo se você não fizesse uma avaliação através de média ou de valor RMS. Então esse é o ponto importante que a gente queria trazer nessa série de diagramas. Finalmente aqui a gente tem a mesma coisa agora com a largura de banda maior, porém com uma varredura lenta. Acontece exatamente a mesma coisa, a gente já não observa mais o platô, e vocês podem observar que a distribuição de energia ela é maior, né, ao longo do espectro, e tem esse efeito inesperado, né? Você tem uma representação do valor amostrado que pode não ser realista com aquilo que está acontecendo na prática. Então, por isso a gente precisa fazer uma integração, que é uma das partes que a gente vai mostrar lá na demonstração prática ao final desse vídeo. As conclusões que a gente tira, depois de tudo isso que foi falado, né, é que a frequência de uma senoide ou de uma onda quadrada não muda em nada a potência total e nem a densidade espectral de potência. Quando isso acontece é porque o nosso método de medição, a nossa conversão que acontece, faz um efeito inesperado, certo? A mesma coisa a gente pode falar com relação à varredura, a velocidade de varredura de um chip. Isso não muda a densidade espectral de potência. Então, se alguma coisa diferente acontece é porque o procedimento de medição está sendo injusto ou está fazendo alguma avaliação errada do sinal, né? Então fica evidente que para Chip Spread Spectrum a gente precisa avaliar com um método adequado. Então a gente precisa, por exemplo, fazer o uso de um equipamento setado para fazer a medição média ou a medição RMS do sinal ao longo do tempo. E isso daí traz a quarta conclusão, né? Os métodos de avaliação, o tipo de equipamento que está sendo utilizado, isso merece atenção e cuidado. É exatamente por isso que tanto a FCC quanto a Anatel, eles tentam descrever em detalhes como é que você ajusta o equipamento, porque a gente não pode deixar margem para interpretações e variações, né? É necessário que seja bem padronizado, né? Conclusão final é que os canais mais estreitos, né, eles utilizam melhor o espectro, porque na realidade você consegue deixar mais canais presentes, a divisão do teu espectro total por canais mais estreitos resulta em mais canais, né? E a única coisa que acontece é que você tem que distribuir a potência adequadamente para não exceder a densidade espectral de potência naquela região, certo? Então, se você respeita os limites, canais mais estreitos eles acabam sendo uma utilização mais sensata do espectro. Por outro lado, o interessante é isso, né? Quando você aumenta a largura de um canal, o próprio processo de aumento dessa largura do canal faz uma distribuição espectral melhor, mais eficiente. Agora a gente vai partir para uma demonstração prática da medição da densidade espectral de potência de um sinal LoRa utilizando o analisador de espectro. A gente vai utilizar um kit da Centec contendo o SX262, ele vai ser conectado por um cabo SMA, um adaptador de SMA para tipo N, que vai ser conectado no equipamento, um atenuador para não saturar a entrada do nosso equipamento de medição, e o analisador de espectro da Teradyne, o T3SA3200. Para a demonstração, nós iremos utilizar o analisador de espectro, um kit de demonstração e desenvolvimento da Centec utilizando o 1262, um cabo SMA de 50 ohms, um adaptador e um atenuador de 20 dB para proteger o equipamento. A placa de desenvolvimento já foi configurada previamente para operar com a frequência de 916 MHz.
A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o equipamento em transmissão de uma senoide pura. Então, no momento que a gente inicia a transmissão, vocês podem ver que aparece o tempo todo dentro da região do espectro, exatamente centrado em 916 MHz, a presença da nossa senoide. Aqui no caso a gente está com o equipamento em modo free run, ele está o tempo todo pegando aquilo que aparece na entrada e mostrando exatamente aquilo que ele vê. Então, aí vem aquela colocação interessante que a gente fez durante os slides. Se você pega uma onda que está o tempo todo e você manda fazer uma amostragem com max hold, ou seja, você pega, abre aspas, pico do sinal, é exatamente a mesma coisa. E se você fizer uma média desse valor, exatamente a mesma coisa. Você tem o tempo todo sempre o mesmo valor, que aparece ali como menos 1.13, 1.12 dBm, presente, qualquer que seja a forma que você utiliza para mostrar. Tanto quando você faz a visualização em free run, quanto quando você faz a visualização em max hold, quanto quando você faz a visualização em média, certo? Então, em todos os casos, você tem mais ou menos o mesmo valor, porque o tempo todo o mesmo sinal está presente naquela região do espectro. Então, agora a gente vai passar para a visualização de um sinal em LoRa. Então, a gente fez agora a ligação do sinal em continuous wave, transmitindo o tempo todo um frame LoRa, e a primeira coisa que a gente vai mostrar é como é que isso aparece no espectro. Então acontece exatamente aquilo que a gente já tinha visto em outros slides, né? O equipamento mostrando a passagem da senoide em diversos pontos dentro da largura de banda de 125 kHz do nosso canal LoRa. Isso daí é difícil de seguir, mas a gente já consegue prestar atenção numa coisa. O máximo de potência que você vai observar em qualquer região, em qualquer instante do tempo, é exatamente aquele valor de mais ou menos 0 dB aqui, mais os 20 dB, ou seja, é perto dos 20 dB que é a potência que a gente está transmitindo dentro do equipamento. O que acontece se a gente liga o max hold nesse caso? Lentamente o equipamento vai construindo um platô pela passagem de cada uma dessas amostragens da senoide nas regiões que compreendem o canal. Então isso acaba desenhando esse canal ao longo dessa região de 125 kHz e o valor de pico, como a gente pode observar, fica mais ou menos em menos 1.09, que confirma aquela nossa teoria de que a gente tem mais ou menos 1.1, 1.13 dB de perda ao longo do cabo. É interessante, mas essas pequenas variações de medição, né, de menos 1.09 para menos 1.13, isso daí são erros do próprio método de amostragem do equipamento. Conforme você muda a amostragem, pequenas variações matemáticas do cálculo afetam o resultado final. Mas o importante é que o número principal ele permanece dentro do esperado, né? Então é menos 1 dBm, considerando que a gente tem aqui 20 de atenuador, a gente está mais ou menos ali com uns 18.9 dBm de potência sendo entregues do nosso equipamento para o analisador de espectro como potência de pico, a maior potência que está sendo entregue. Isso daqui não é densidade espectral de potência, porque é óbvio, se você está varrendo isso daí, essa potência está sendo espalhada ao longo do espectro. Então você utilizar o max hold para fazer a análise de densidade espectral de potência desse sinal não é verdadeiro, certo? Então, de novo a gente vai colocar em clear right, vocês podem ver que o sinal fica o tempo todo passando. O importante é que você tenha ajustado valores adequados de resolução, de largura de banda de resolução e de vídeo, para que você possa, dentro das possibilidades que o equipamento permite, fazer uma amostragem de média. Aqui no caso a gente colocou 500 pontos, 500 telas sucessivas para gerar uma amostragem, e é o que começa a acontecer e sendo construído lentamente pelo equipamento, pelo analisador de espectro, que ele está fazendo uma integração e uma média ao longo do tempo. O que acontece? É possível observar que o valor desse platô ele fica muito, muito abaixo do que a gente tinha anteriormente. É óbvio, como a gente tem a distribuição contínua ao longo do tempo daquelas varreduras dos chips, resulta que o nosso platô efetivo de densidade espectral de potência ele é muito mais baixo do que o valor de pico. Então, esse é um fator e um aspecto importante toda vez que você faz a certificação e a qualificação de um sinal de LoRa. Então, no momento que você aperta o pico aqui, a gente observa que a gente está com menos 21, menos 22 dBm de platô. Então, isso é muito importante que a gente tenha o controle desse processo adequadamente para que a gente não seja enganado pelos números, correto? Quanto mais tempo você passa e quanto mais amostras você deixa, mais precisa fica essa leitura.
Bom, a gente viu hoje nesse vídeo todas as questões mais importantes relacionadas à medição de densidade espectral de potência e principalmente esse assunto relacionado à medição de sinais LoRa. A gente espera que isso tenha sido bastante útil para vocês e até a próxima.